Porque você não pede a Deus para transformar seu coração, mudar o seu interior, todo esse rancor que habita em você. Olá, meus queridos irmãos internautas, professor Pastor Jonias, vídeo 26, Entendendo o Apocalipse, capítulo 19. Coisas que depois destas hão de acontecer. A queda de Babilônia. Alegria e triunfo nos céus, versículos de 1 a 21. Este capítulo tem 21 versículos, assim dividido. Primeira parte, dos versículos de 1 a 5, trata do julgamento da meretriz. É uma ligeira recapitulação do que aconteceu nos capítulos 17 e 18. A segunda parte, os céus celebram o casamento da noiva com o seu noivo. E aí, dos versículos de 6 a 10. E a terceira parte, dos versículos de 11 a 21, nós vamos ver o céu se abrindo para a vinda triunfal do noivo. Ele vem com um cortejo extraordinário para implantar seu reino milenar. Vamos adentrar neste importante tema do Apocalipse, que é o capítulo 19. Vamos fazer a leitura aqui dos versículos pertinentes à primeira parte. Depois disso, ouvi no céu algo semelhante à voz de uma grande multidão que exclamava: Aleluia! A salvação, a glória e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os seus juízos. Ele condenou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição. Ele cobrou dela o sangue dos seus servos. E mais uma vez a multidão exclamou: Aleluia! A fumaça que dela vem sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que estava assentado no trono, e exclamaram: Amém, Aleluia! Então veio do trono uma voz conclamando: Louvem o nosso Deus, todos vocês, seus servos, vocês que o temem, tanto pequenos como grandes. Aqui nessa primeira parte, a meretriz é julgada. É uma ligeira recapitulação em que a meretriz, a grande prostituta, passa pelas raias do julgamento de Deus. Interessante observar que a meretriz é julgada enquanto a esposa é honrada. Enquanto a meretriz chora, a esposa se alegra. Enquanto a meretriz tem suas vestes manchadas de prostituição e violência, as vestes da esposa do cordeiro são o mais limpo, o mais puro e o mais fino dos linhos, que representa a justiça dos santos. A esposa tem suas vestes brancas. A prostituta tem suas vestes vermelhas, que lembra o sangue dos mártires e das pessoas que morreram, que tombaram ao fio da espada, vamos dizer assim, da grande Babilônia representativa. Enquanto que a esposa é uma vestimenta branca que foi lavada no sangue do cordeiro. O casamento é aguardado. A noiva está vestida de branco. A prostituta está sentada sobre a besta, mas já foi julgada, já foi sentenciada. Ela é julgada e a esposa é honrada. Vamos sequenciar os versículos. Na segunda parte, que vai do 6, diz o seguinte: Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradavam: Aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória. Chegou a hora do casamento do cordeiro e a sua noiva já se aprontou. E foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: Escreva: felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: Não faça isso. Sou servo como você
e como os seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adora a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui, nessa segunda fase, do capítulo 19, ou seja, a segunda parte, nós vamos ter os céus celebrando casamento da noiva com o noivo. O céu se alegrando, as vozes em júbilo. E temos aqui o culto perene que sempre é prestado ao Todo-Poderoso. Os 24 anciãos, os 4 animais, anjos, querubins, a multidão que louva, a multidão que expressa aleluia, a multidão que expressa amém, amém, assim seja, aleluia, louvai ao Senhor. Então nos remete ao entendimento do ato de cultuar a Deus. Aqui, nessa parte, na segunda parte, é bom lembrar aqui que na cultura hebraica, o casamento se dava em 4 fases. A primeira fase era a fase do noivado, a segunda era do intervalo, e a terceira em que ocorria a procissão para a casa da noiva, e a quarta que o noivo pegava a noiva com seus amigos e ia até a um lugar para celebrar a grande festa, a grande boda, ou seja, festa. No noivado era feito um compromisso, estabelecido um compromisso sério. Quando José foi visitar pelo anjo, ele não podia se desvencilhar da sua noiva, porque estava na fase do noivado e ele estava com um compromisso muito sério. Teria que haver divórcio para ocorrer o término do noivado. Na segunda fase, era a fase do intervalo, e aí o noivo ia preparar tudo, pagava o dote. Lembra de Labão? 7 anos para Léia e 14 para Raquel. Jesus já veio e pagou o dote, morrendo na cruz por nós. Na sua terceira fase do casamento, que era a procissão em que se pegava uma grande procissão e se direcionava para a casa da noiva. E na quarta fase, o noivo, com seus amigos, pegava a noiva e se direcionava para um lugar e ali celebrava uma grande festa, que durava de 7 a 14 anos. E aí nos faz lembrar do ato de Jacó pagando o dote a Labão, nesse período de 7 a 14 anos. Ou seja, 14 dias, que representa 14 anos. A terceira fase, agora nós vamos para os versículos de 11 a 21. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguem, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vi um anjo que estava no sol e que clamava em alta voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, livres e escravos, pequenos e grandes. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne dele. Nessa terceira parte, os céus se abrem para a vinda triunfal do noivo. Aleluia! Os céus se abriram quando Jesus foi batizado e começou o seu ministério. Os céus se abriram quando ocorreu o episódio do primeiro mártir, Estevão. Os céus se abriram para João
na ilha de Pátimos, e agora os céus se abrem para o Cordeiro de Deus, o cavaleiro que vem montado no cavalo branco vitoriosamente, ladeado do seu cortejo, ladeado do seu séquito, para derrotar as forças infernais predominantes aqui na terra através da besta, do falso profeta, do anticristo, e implantar o seu reino milenar. Ele vem agora com grande poder. Nesta parte do capítulo, através desses versículos, nós vamos ver os fatos se desenrolarem. Aleluia. É o cavaleiro montado em seu cavalo. Cavalo é símbolo de realeza, é símbolo de poderio. Jesus vem agora com grande poder. Oh, aleluia! Ele vem para ostentar o seu poder, para emplacar um reino milenar. Ele vem para derrotar as forças infernais de uma vez por todas. Ele vem no Monte das Oliveiras, e agora todos verão. É o grande cortejo, a noiva do Cordeiro, a igreja. Esta estará se casando com Cristo. Aliás, isso já se deu nas bodas do Cordeiro, após a subida da igreja. A prostituta foi julgada na primeira parte desse capítulo, numa ligeira recapitulação, versículos de 1 a 5. A prostituta nos lembra, é bom frisarmos aqui, que é a igreja católica, mas não só a igreja católica, toda a igreja que perverter os ditames de Deus e se direcionar pelo caminho desta igreja, com as marcas da prostituição, ou seja, da idolatria, da promiscuidade, da opulência, dos crimes, ela se enquadrará na Babilônia, ou seja, na grande prostituta, que é a prostituta mãe, é a igreja católica, mas a mãe tem suas filhas. Vamos lembrarmos que Deus nos abençoe. Interior, todo esse rancor que habita em você.